Desculpa, pessoal, pela demora. São os contratempos aqui. Enfim, já podemos ir começando. Enfim, sejam todos bem-vindos. Obrigada por estarem aí com a gente em mais uma noite de estudos e estudos e recapitulação, né, do nosso livro. Algum de vocês tem alguma bênção para compartilhar? Algum agradecimento, algum pedido? Gostaria de compartilhar com a gente? Gostaria de pedir que vocês orassem pela família de... meu pai, agora eu esqueci o lugar. Que eu vi... Eu vou contar o que aconteceu porque eu não estou lembrando o lugar. É perto da minha cidade, mas deu branco aqui. Que um jovem acabou entrando numa escola e acabou fazendo vários disparos, professores morreram e uma aluna acabou morrendo de 12 anos. Em Aracruz, lembrei. E aí, peço oração para confortar a família que perdeu essa menina, era filha única, e eles iam para a Bahia, né? Tava só terminando assim, e aí eles iam juntar com os pais que estavam na Bahia, né? Ela estava morando com os avós. Então, pedi que Deus console o coração dessa família e também dos professores e dessa escola que estão todos com medo, pararam as aulas por conta desse incidente. Aí peço que vocês orem por isso. Nossa, que triste. Mais alguém? Mais alguém? Alguma coisa para compartilhar? Algum pedido especial, né, que a gente possa orar? Também quero agradecer a Deus, né, pelas bênçãos que Ele concede a nós todos os dias, pelo dia, por cada bênção que Ele nos dá. Então, que a gente possa lembrar, né, de eu estar orando aí por essa família enlutada que a Helena comentou. E não tendo mais nenhum pedido, vamos orar então juntos para a gente começar o estudo? Eu vou colocar os joelhos aqui. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, pelo dia, pela proteção e pela noite também que o Senhor nos deu. E obrigada por podermos estar aqui reunidos para estudarmos mais sobre a tua vontade para nós como jovens, que nós possamos seguir os teus caminhos. Também queremos colocar em tuas mãos pedidos das pessoas aqui que não expuseram, mas especialmente por essa família enlutada que a Helena comentou, que você possa estar confortando os corações, cuidando de cada um deles. Também pedimos tua bênção e tua companhia agora conosco aqui no estudo. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, pessoal. Se vocês quiserem ligar as câmeras aí, fiquem à vontade. Pra gente começar o estudo. Bom, o capítulo de hoje, na verdade, os capítulos, né? A gente vai dar começar. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Estão me ouvindo? Sim. Obrigada. Como eu falei, a gente vai estar começando uma nova sessão hoje. Relações sociais, né? É o título dessa sessão. E a gente vai estar estudando hoje, recapitulando, né? Os capítulos 136 e 137. O capítulo 136 tem como título, eu estava lendo, Sociabilidade Objetiva. E eu pude observar, aqui lendo ele, a importância
que a Ellen White, assim, o ponto que a Ellen White está sempre querendo bater aqui sobre o nosso interesse pelos outros. E o nosso interesse para levar o evangelho. Então, assim, eu creio que essa sessão, falando sobre relações sociais, é muito mais do que a gente pode pensar, assim, vagamente quando a gente lê essa frase. Mas, assim, a forma como ela é como Deus, né? Como Deus deseja que a gente se relacione com as pessoas para poder levá-las para Cristo. E aqui estava falando, logo no primeiro parágrafo, creio que vocês devem ter lido, sobre que a gente deve se interessar pela humanidade, se interessar pelos nossos irmãos, pelas pessoas, né, com que a gente convive, ou as pessoas, nossos vizinhos, enfim, por todos. E aí que estava falando que a gente não deve renunciar ao convívio, o convívio social, a gente não deve se separar, né, só porque eu não tenho as mesmas crenças ou os mesmos costumes das outras pessoas, mas pelo contrário, a gente precisa ir às pessoas aonde elas estão. Eu achei isso interessante, porque muitas vezes eu creio que a gente pode se acomodar assim, né, no nosso dia a dia, assim, de igreja, por exemplo. A gente vai na igreja e muitas vezes a religião para o cristão é isso. E a igreja buscar o conhecimento, assim, o conhecimento ou nosso próprio crescimento espiritual. E aqui a gente está focando bastante, falando sobre a importância de nós levarmos o evangelho às outras pessoas. Então aqui, através desse título, nas relações sociais, ela fala a forma como nós devemos levar o evangelho, que é indo às pessoas. Aqui fala assim, não é somente do púlpito que o coração das pessoas é tocado pela verdade divina. Há outro campo de trabalho, talvez mais humilde, mas igualmente produtivo. Então, assim, até a gente pode pensar, né? O que eu estava lembrando enquanto eu estava lendo isso aqui era do método de Cristo. Porque muitas vezes o método que a gente usa, o que a gente pensa que a gente pode levar pessoas a Cristo, ou logo oferecendo estudo bíblico, ou convidando para ir à igreja, ou coisas do tipo. Mas aqui fala que há outro campo de trabalho, que pode ser mais humilde, mas é muito produtivo. Então, assim, e aqui ela continua, olha que campo de trabalho é esse? Ela diz assim, encontra-se no lar do humilde e na mansão do grande, na mesa hospitaleira e em reuniões de inocente entretenimento. Aqui é o outro campo de trabalho. O que a Ellen White está querendo dizer com isso? Deixa eu ver aqui uma coisinha. O que a Ellen White está querendo dizer com isso? Ela está querendo falar das coisas simples, da importância de nós nos associarmos com as pessoas e e da relevância que essa associação tem, que as relações sociais têm, a, a, a ligação que isso tem, a importância de nós levarmos Jesus para as pessoas através disso. E aí eu lembro do método de Cristo, lembra aquele texto que tem de Ellen White, eu não vou saber de cor, mas que fala que unicamente o método de Cristo vai trazer sucesso ao nós levarmos a mensagem para o povo, né? E logo no início fala que Cristo ele se misturava com as pessoas. Por isso que ele tinha sucesso. Porque ele se misturava com o povo. E eu acho que isso é muito interessante porque a gente deve fazer uma amizade com as pessoas para poder introduzir o evangelho. Então essa é a relevância e a importância da sociabilidade, né? As relações sociais, nós nos envolvermos com as pessoas, com nossos vizinhos, enfim, com as pessoas que a gente pode ter contato, né? Alguém tem algo a acrescentar, algum comentário sobre isso? Boa noite a todos. Boa noite, Manuel. É a primeira vez que eu estou participando aqui, através do link lá da Sara, que está aí, eu entrei. Muito bom que está participando. Segunda-feira à noite sempre fazia nada, agora eu começo a participar com vocês aí. Yes. Você falou aí, quando Jesus Cristo se envolvia com as pessoas, né? O meio social, né? Hoje, a gente pode até se colocar também nesse meio,
que a gente quer levar não só os jovens, mas também as pessoas em si para Cristo por meio da emoção, né? Hoje, querendo ou não, quando Ellen White lá fala através do púlpito, né? Através da palavra de Deus, Deus ele não ia pelo emocional da pessoa, e sim pela razão, pelo entendimento que as pessoas tinham que ter para ir até ele. Então, por isso que lá em Ellen White, na mensagem jovem, diz assim, pela palavra, né? Então, pelo racional, não é só o emocional. Hoje, infelizmente, a igreja está trazendo, muitas igrejas estão trazendo muito isso, emocional. Então, não é errado a gente se misturar com o social, mas Cristo ele se misturava, mas ele não levava isso para si. Ele não deturpava isso, tipo, como eu posso dizer, muitas pessoas se misturam para tentar trazer as pessoas para Cristo, mas acabam trazendo aquilo que não deveria para dentro da igreja, né? Para dentro da igreja. Então, a questão do social a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai se misturar com as pessoas para tentar trazê-la para o caminho de Cristo, né? Verdade. Deus pede de nós um culto racional, né? Então é isso que a gente tem que apresentar como o... É isso que as pessoas, na verdade, devem ter interesse, né? Elas devem ter interesse em Jesus e não é nada mais. Porque muitas vezes, até estava pensando, acho que uma coisa que a gente estava comentando semana passada, outros assuntos, era sobre recreação, né? Mas eu lembro que eu estava pensando na motivação realmente do coração de nós irmos para a igreja, e eu acho que essa a motivação, a gente precisa, quando a gente apresentar a verdade para as pessoas, apresentar com a motivação certa, né? Porque uma vez a gente estava num programa, eu lembro, e a gente estava fazendo um programa na igreja, eu e os meus amigos, e aí uma pessoa perguntou, assim, tava num momento de perguntas e tudo mais, como eu posso fazer, né? Porque, assim, como a gente pode fazer para atrair os jovens para Jesus, para atrair os jovens para eles quererem ir na igreja, para eles fazerem as coisas? Qual deve ser? O que a gente pode fazer? Porque tem tantas coisas que, né, não são as certas. Muitos métodos que não são corretos de atrair os jovens para a igreja, enfim, para as coisas de Deus. E aí eu tava pensando, né? E eu lembro que a gente até comentou, se Cristo não nos atrai, se o amor de Cristo não nos constrange, não nos motiva a irmos até Ele, temos interesse nas coisas divinas e nas coisas de Deus, o que vai nos atrair, né? Porque assim, se o amor de Jesus não nos constrange, nosso amor por Ele, nossa amizade, se isso não é o suficiente, não há programas que possam fazer os jovens irem para a igreja. E muitas vezes os programas ou as coisas estão fazendo a gente ir para a igreja, mas por outros interesses. Então, assim, qual tem sido nossa motivação, né? A gente precisa focar nisso. Qual é a nossa motivação? E dentro desse contexto das pessoas, a forma de nós alcançarmos as pessoas, é interessante, gente, já, como você falou, né? A gente já apresentar com a motivação certa, né? Que deve ser somente Cristo. No segundo subtítulo, o segundo parágrafo, desculpa, eu achei uma frase interessante que eu queria ler com vocês, que diz assim: nunca devemos aprovar o pecado através de nossas palavras ou ações, nosso silêncio ou nossa presença. Porque aqui está falando, né, no contexto de quando a gente se mistura com as outras pessoas, não pode ser por amor ao mundo ou para aproveitar, digamos assim, né? E aí dentro disso fala que a gente não pode aprovar o pecado em nenhuma situação. E esse texto é muito forte, dá para a gente usar para várias outras situações, eu acho isso bem interessante, bem forte, né? E entra naquele assunto de que a gente tem um texto, inclusive, que fala que o pecado que Deus mais abomina é as pessoas que ficam em silêncio no momento de crise. Assim, é outro assunto, né? Mas eu lembrei desse texto. Eu lembrei desse assunto por causa desse texto. Que a gente não pode aprovar o pecado por nenhuma forma, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu tô em silêncio. Tipo assim, eu não tô pegando e fazendo, transigindo com o pecado como as outras pessoas estão fazendo. Eu tô aqui, mas não tô participando. Mas aqui fala nossas palavras, nossas ações, nosso silêncio, até nossa presença. A gente não pode. Se a gente tiver e não fazer nada em momento de crise, em momento que estiver sendo feita alguma coisa errada, a gente está provando o pecado da mesma forma como se a gente estivesse fazendo. Então, isso é extremamente sério. Eu acho que a nossa Gabi já chegou. Gabi, a gente está aqui no segundo parágrafo ainda.
No Eu segundo? tava aqui só conversando e comentando aqui algumas coisas. Mas você pode assumir. Tá certo. Peraí. Dá para me ouvir direitinho? Sim, estamos ouvindo. Certinho. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar rapidão, né? Porque acho que tem gente aí que nunca viu minha cara. Eu sou do Ceará, mas atualmente eu estou em Minas por Portão. E eu já faço parte do grupo do Zoom há um bom tempo, há mais de um ano. Só que eu saí e voltei de novo. Aí agora eu estou conseguindo participar das lives. E se vocês ouvirem algum barulho, é porque eu estou na campanha de comportagem. Aí, querendo ou não, parece que tem muita gente, tá bom? Mas eu vou começar aqui rapidão. Então, vocês pararam no segundo parágrafo, né? Isso, você estava comentando sobre o segundo. Uhum. Algum comentário? Posso começar já? Pode começar assim. Então, gente. Oi? Pode começar assim, acho que tá com um delayzinho. No caso, vocês pararam no segundo, né? Aí, no caso, a Bela falou, né, que como é uma hora, aí eu vou ler o que mais me chamou a atenção no capítulo, tanto no 136 como 137. Assim, no segundo parágrafo, o que mais me chamou a atenção também, eu vou citando, tá? Tem essa parte aqui. Como discípulos de Cristo, não devemos nos misturar com o mundo por mero amor ao prazer. Vamos levar Jesus conosco e revelar aos outros a preciosidade de nosso Salvador. Então, assim, o que eu entendi dessa parte, assim, eu tô um pouco nervosa, né, porque é a primeira vez que eu tô passando, mas, assim, essa parte que fala, né, como discípulos de Cristo, não devemos nos misturar com o mundo por mero amor ao prazer. Pelo contrário, a gente deve ser, assim, uma luz para as pessoas, fazer como Jesus fazia. Jesus, ele se misturava com publicanos, fariseus, com meretrizes, mas para ser uma luz para essas pessoas, né? Tipo, ele não se comprazia no pecado deles, mas ele se misturava no meio deles para ser uma diferença, para ser uma luz na vida deles, né? E muitas das vezes a gente acaba fazendo o contrário, porque assim, às vezes a gente acaba meio que se afastando, às vezes tipo, às vezes por medo, porque é certo assim, né? Como somos jovens, querendo ou não, ainda somos muito influenciáveis, né? Assim, e a gente não deve se dar assim, ter a prepotência de achar, eu não vou ser influenciado. Mas querendo ou não, a nossa mente ainda ela tá em formação e a gente ainda é influenciável. Aí também fala aqui. Aonde quer que for, algum comentário? Alguém sobre o que eu falei ou alguma outra parte que chamou a atenção? Gabi, eu não sei se... Gente, eu não sei se é só pra mim, mas ela tá falhando. Uhum. Tá falhando aqui Tá também. falhando? Tá travando bastante. Acho que é pra todo mundo. Mas talvez melhore. Vamos ver se eu continuar falando. Mas tá dando para entender? Mais ou menos. Agora melhorou. Foi só a última parte. Que não tá falhando. Então, mas deu para entender o que eu falei? Sim. Só as últimas frases que falhou. Tenta desligar o vídeo, eu acho que Agora o melhora. seu tá travando.
que deve ser ao contrário. Gabi, tenta desligar o vídeo, deixa só áudio. Aqui, uma parte também que me chamou muita atenção. Vamos ver, acho que ela deve ter desligado o vídeo, mas acho que ela desligou o áudio também. Vamos ver se ela volta, senão a gente continua. Senão lá não deve estar muito bom. Gabi, tudo bem. A gente te espera você voltar enquanto a gente estiver continuando, tá bom? Se você quiser voltar, eu acho que ela mandou uma mensagem aqui nos comentários. Se você quiser voltar só no áudio, talvez fique melhor pra gente conseguir te ouvir. Que aí não é. Talvez não fique muito pesada a sua conexão. Bom, pessoal, alguém tem mais algum comentário em relação a esse subtítulo? Primeiro subtítulo do primeiro capítulo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Bom, eu gostaria de fazer um comentário naquela frase, até que você, Bela, falou, que nunca devemos aprovar o pecado através de nossas palavras ou ações, nosso silêncio ou presença. Eu estava lendo sobre um capítulo no Desejado de Todas as Nações, que estava falando sobre a morte de João Batista. E eu achei muito interessante que lá estava falando que se alguém lá na festa do rei tivesse falado alguma coisa, poderia ter impedido a morte de João Batista. E detalhe, eles já conheciam já João Batista. E isso faz nos pensar muitas coisas, porque muitas vezes a gente acaba deixando de falar uma coisa pelo que as pessoas vão falar da gente. Mas se a gente olhasse com esses olhos, a gente veria que o nosso falar está até em jogo a salvação de outras pessoas. Porque quando a gente fala a verdade, pessoas que muitas vezes não sabiam o que estavam fazendo, elas vão conhecer a verdade. E também outro comentário que eu gostaria de falar sobre a questão da gente falar o verdadeiro evangelismo para as pessoas. Eu penso assim, que o verdadeiro evangelismo é aquele que você imita Jesus. Então, o que você faz para imitar Jesus? É você andar no caminho do santuário. E se a gente for parar para pensar, todo o caminho do santuário mostra o verdadeiro evangelismo. Lá não está pedindo para você deixar, vamos dizer, sair do povo, do mundo, totalmente para nem pregar a mensagem para eles. Porque senão, o que significa o candelabro? Mas ela está falando para a gente ser a luz do mundo. Não está falando para a gente ser as luzes do mundo. Está falando para a gente ser a luz. Que isso quer dizer que é a luz de Cristo. Então, quando a gente caminha no caminho do santuário, a gente começa a ver que a gente caminha não por nossas forças, mas pelas forças de Cristo. E muitas coisas a gente tem que renunciar. E mesmo aquelas coisas, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? A gente começa a ter mais vontade pela salvação das pessoas do que pela nossa própria salvação, igual Moisés fez com o povo de Israel. Verdade, Isabelle, muito importante isso que você falou. Extremamente importante. A Net faz ela faz esse comentário bem explicitamente, bem nessa história, né? É bem interessante, bem sério mesmo. Mais alguém? Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu com Cristo, algo que ele falou. Deixa eu tentar ligar minha câmera aqui. Eu não peguei a reunião desde o início direitinho, mas está relacionada à sociabilidade.
E no Desejo de Todas as Nações, página 638, diz assim: mas o amor de Cristo não se restringe a nenhuma classe. Ele se identifica com todo filho da raça humana. Para fazermos parte da família celestial, tornou-se membro da família humana. É filho do homem e, assim, um irmão de todo filho e filha de Adão. Seus seguidores não se devem sentir separados do mundo que perece em seu redor. São uma parte da teia da humanidade, e o céu os considera irmãos dos pecadores da mesma maneira que dos santos. Olha só que interessante esse texto. Seus seguidores, diz aqui, não devem se sentir separados do mundo que perece em seu redor. Nós temos a tendência de achar que nós, por conhecermos a verdade, Lê? Acho que ela caiu, né, gente? Voltou. Voltou. Deu para ouvir até onde, gente? Você começou a fazer a aplicação. Falando de que a nossa tendência é... Nós quando conhecemos a verdade. É porque a internet não tá boa. Mas, enfim, o que eu estava dizendo. No texto aqui do Desejado diz: seus seguidores não se devem sentir separados do mundo que perece em seu redor. E a gente, como conhecedor da verdade, tendo tanta luz, a gente tem essa tendência que os próprios fariseus tiveram de guardar a verdade tão para si e excluir tanto o mundo. E esse não é o objetivo de Deus, né? E o texto complementa-se dizendo assim: são uma parte da grande teia da humanidade. O céu os considera irmãos dos pecadores da mesma maneira que dos santos. Então, o amor de Deus, ele não se restringe a uma classe especial. Aliás, nós seremos mais cobrados pela luz que nós temos. E a nossa função neste mundo não é nos isolar, não é a nossa mensagem de vida no campo, mas não é mudar para uma montanha e ficar lá o resto da vida com a enxada na mão, colhendo batata e esquecer do mundo que está perecendo, né? Então, a gente tem um dever e uma missão a cumprir nessa terra. E a gente não pode esquecer disso e nos isolar, né? E guardar nossa fé somente para nós. Esse é o meu comentário. Verdade, é a vida de Enoque, né? No monte e na missão. Pode fazer mais um comentário? Sim. Pode fazer algum comentário? Sim, pode falar. Se tiver barulho aqui é porque eu estou dirigindo. É muito importante aí que as colegas falaram também, a questão do se envolver, né? Nós somos a luz do mundo. A lição da escola sabatina que nós temos que dar para o mundo. Se o meu braço cai, não for testemunha perfeita, né? Então, tora um para que você não seja lançado no ferro, né? Emanuel, hoje Então, está falhando um pouco. Para vocês também? Que nós possamos ser íntegros, perfeitos na ação completa de Deus. Então, quando nós queremos nos misturar nesse meio, né, e trazer pessoas, nós devemos ser perfeitos. Né? E ser a luz completa, que possamos ser essa luz completa para Deus. Né? E se for possível, se um dos meus olhos me fazer cair, tem que arrancar ele para que um dos meus olhos possa levar pessoas também para Cristo, né? E ele também possa ir juntamente. Obrigada, Emanuel. Acho que a gente conseguiu ouvir uma parte, né? Mas, sim. Tem outra parte que eu achei interessante, que eu gostaria de ler rapidinho, que diz assim, que é mais ou menos
o que a gente está conversando agora. Diz assim, que o mundo veja que não estamos egoístamente preocupados com nossos próprios interesses, mas que desejamos que outros participem das bênçãos e privilégios que desfrutamos. Então, isso eu achei interessante, porque a religião de Cristo não é uma religião que se fecha, né? A religião de Cristo é uma religião que trabalha para o outro e vive para o outro. Então, assim, quando o mundo perceber que a gente está mais preocupado em trazer, em fazer eles felizes, em buscar o benefício deles, em servir a eles, quando as pessoas perceberem isso, automaticamente elas vão ficar curiosas para saber o porquê que a gente tem essa motivação de servir mesmo, né, da lei da vida, de viver pelo outro. Porque como o método de Cristo não é, né? O método de Cristo é nós nos envolvermos com as pessoas, trabalharmos por elas. Então, assim, quando o mundo vê o nosso trabalho, como a gente está interessado por eles, eles vão ficar interessados em pensar, por que essa pessoa é diferente? No que ela acredita? Quem é o Deus dela? O que ela crê? Onde ela vai? Qual a igreja dela? Então, aí a pessoa vai começar a ter esses interesses. Eu acho isso interessante, porque aí ela vai entender. E ela vai querer saber por que essa pessoa é tão feliz, por que essa pessoa é tão saudável, enfim, aquela série de coisas, né? Então, assim, que o mundo vai perceber que as pessoas, né, vão perceber que a gente não tá preocupado com nós mesmos. E acho que esse é o segredo, assim, né, de nós, é, assim, uma coisa muito importante, nós vivemos a lei da vida e vivemos em serviço para o outro. Porque as pessoas vão perceber isso, e isso não é normal, né? Geralmente, a gente tá acostumado, as pessoas estão acostumadas a viver para elas mesmas. Aí quando você vê uma pessoa que não, ela tá se sacrificando para fazer algo em meu benefício. Aí a pessoa é cativada, né? Então esse é o método de Jesus, é a técnica de Cristo. Mais alguma coisa, pessoal? Tanto dos dois capítulos a gente pode ir conversando junto, porque é bem o mesmo assunto, né? Tanto o primeiro, responsabilidade objetiva, quanto o segundo. Alguém tem alguma outra coisa? Alguma outra parte que chamou atenção? Só uma coisinha, a Gabi tá com dificuldade lá, ela falou, mas a qualquer momento que ela voltar, a gente passa pra ela de novo. Alguém tem alguma outra coisa? Alguma outra parte que chama atenção? Um trecho que chamou a minha atenção aqui tá no capítulo 137, que diz assim, que em todo tempo e lugar Jesus manifestou amorável interesse pela humanidade, radiando em torno de si a luz da piedade animosa. Eu achei muito interessante, porque nesse capítulo fala da sociabilidade, mas dentro da questão da cortesia, né? Aí eu fico pensando como essa parte é difícil você fazer na prática, porque o exemplo que eu posso dar é até mesmo na universidade, porque não tem essa questão assim de conhecer o outro, de tentar fazer alguma amizade, entendeu? Então, a sociabilidade fica bem limitada e fica bem fria, bem o encontro só para você ir e fazer o que tem que fazer. Então, essa questão da sociabilidade, pedir ajuda de Deus para poder ser como Cristo foi, manifestou em todo lugar, independente das pessoas que estavam, o amor, o amor celeste. Aí é isso, meu comentário. Obrigada, Helena. Acho que teve alguém que comentou aqui. A Ana disse assim aqui nos comentários, ela disse, eu achei muito interessante, pois Cristo se misturava com os povos para ser luz, porém suas companhias eram nos princípios da Bíblia. Deixa eu achar aqui. Interessante isso, né? Porque é bem o que a gente viu ali no parágrafo passado, né, Ana? Porque fala que a gente não deve se misturar com os outros por mero prazer, deve ser só com o objetivo certo. Realmente. Aqui no 137 ainda, diz assim, no primeiro parágrafo, no final do segundo parágrafo,
uma parte que eu até marquei aqui, eu achei interessante. Sim, pois através do contato mútuo, a mente é aperfeiçoada e refinada. Pelo intercâmbio social, formam-se relações e amizades que resultam em unidade de coração e uma atmosfera de amor que agrada no céu. Então, eu creio que essa é a própria atmosfera do céu. Assim, como a Lê falou antes, que eu achei bem interessante, é que ela falou sobre Jesus, né, como ele se misturava com as pessoas e como a gente também deve se misturar. Eu creio que isso na verdade, é o que Deus quer pra gente, para que a gente esteja acostumado com o ambiente do céu, enfim, e a gente a aprender a querer estar não só com as pessoas que a gente gosta. Eu acho que tem uma parte, agora eu não sei onde tá certinho. Talvez eu não marquei e eu não sei qual é a parte. Mas porque muitas vezes a gente tem mais prazer de estar com nossos amigos, enfim, do que com as pessoas que realmente precisam, né? Então, assim, a gente precisa, na verdade, ser como Cristo, né? Ele não buscava estar só perto das pessoas que ele tinha vontade, que ele tinha prazer. Ele estava com os discípulos e também como, não lembro quem falou, acho que foi a mesma Gabi. Ele estava com as pessoas da mais baixa sociedade, digamos assim, as pessoas mais que eram menosprezadas. Então, assim, eu acho que Deus, eu acho não, eu tenho certeza, né? Deus, ele nos manda fazer isso. E eu creio que ele tem várias formas como ele quer nos usar, assim, para nos relacionarmos com as pessoas. E eu acho que a gente não só pode, como deve, porque talvez a gente pode pensar assim, mas como, dentro da minha realidade, como eu posso levar pessoas para Jesus? Como eu posso fazer amizade com pessoas que não são do meu rol de amigos, enfim, com os meus vizinhos ou coisas do tipo? Eu acho que a gente deve orar a Deus para pedir, Senhor, manda pessoas com quem eu posso, hoje. É uma coisa simples, não precisa ser assim, uau, né? Mas assim, manda, Senhor, por favor, uma pessoa hoje para que eu possa falar de Jesus ou para que eu possa fazer amizade, ou que precise de alguma ajuda, né? Às vezes de alguma palavra, ou enfim, e que a gente possa formar amizades, assim, com essas pessoas que realmente precisam, porque às vezes é muito fácil, né? Nós temos nosso grupo de amigos aqui que pensam, porque a gente ama, né? E eu lembro que quando eu não tinha, talvez, assim, muitos amigos, não conhecia muitas pessoas. Quando eu comecei a conhecer mais pessoas que, assim, que pensavam como eu, né, que buscavam os mesmos interesses, como é mais fácil, né? A gente ter amigos, por exemplo, que têm os mesmos interesses, que buscam a Deus, que nos ajudam espiritualmente, que nos fortalecem, né? Que estão sempre ali nos ajudando a pensar mais sobre Deus, trazendo reflexões, enfim. Só que até quando, né? Até quando a gente vai precisar ser levado? Acho que eu tava lendo em algum lugar. Até quando a gente vai depender, assim, de querer sempre ter amigos que nos ajudam? A gente precisa realmente ter uma experiência com Deus, né? Aquilo que a gente sempre conversa, para que a gente possa ser essas pessoas, né? Muito mais do que precisar de um apoio. A gente precisa ser um apoio para as pessoas, tanto para jovens, dentro da igreja, por exemplo, pessoas que precisam de um apoio espiritual, quanto para pessoas de fora. A gente precisa ter esse espírito missionário, né? Em vários aspectos. Por isso, a gente precisa dessa maturidade espiritual, desse conhecimento de Deus. Mas alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Ou qualquer parte do capítulo, né? Como sendo meio por tudo ao mesmo tempo. Há um texto de Ellen White interessante em que ela diz assim: o amor que dispensa boas palavras apenas a alguns, ao passo que outros são tratados com frieza e indiferença, não é amor, mas egoísmo. Não atuará de maneira alguma para o bem das almas ou a glória de Deus. Nosso amor não deve limitar-se a alguns especiais com negligência de outros. Partir o frasco e a fragrância encherá a casa. Eu acho esse texto interessante, né? Porque, como a Bela estava comentando, às vezes a gente dispensa mais atenção, a gente fica mais próximo de pessoas que nos agradam. Então, o amor, ele não busca os próprios interesses. Então, as nossas relações, elas não devem se limitar apenas a algumas pessoas. A gente deve buscar fazer o bem a todos. E, às vezes, isso é mais desafiador. Às vezes, como ela falou, justamente as pessoas que precisam, né, que é mais desafiadora a convivência,
muitas vezes a gente se afasta delas porque é nessa hora que a gente tem que se desprender, né? Não buscar os nossos interesses. Então, eu acho muito interessante isso que ela fala. Um amor que dispensa boa atenção, trata bem alguns, enquanto trata outros com indiferença, isso não é amor, mas continua sendo egoísmo, né? Então, atentar para esse aspecto. Verdade. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Acho que não. É direto. Mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês em alguma dessas partes, gente? Acho que esse aqui é bom. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Tem outra parte que eu acho que eu não comentei aqui, que eu tinha marcado também, no subtítulo, Convívio influencia destino. Que eu marquei diz assim, as amizades que... Deixa eu ler tudo, né? Porque essa parte aqui é só do final. A palavra de Deus dá grande ênfase à influência das amizades, mesmo entre homens e mulheres. Quanto maior não será seu poder sobre a mente e o caráter e formação de crianças e jovens. Então, aqui está falando sobre as pessoas que a gente entra em contato, sobre as nossas amizades, a influência que tem isso no nosso destino. E aí essa frase diz assim, as amizades que têm, os princípios que adotam, os hábitos que formam, decidirão a questão da sua utilidade aqui, bem como do seu destino futuro. Então, é interessante quando a gente pensa em nós mesmos, que a gente precisa se associar com pessoas boas, pessoas que nos influenciam para o bem, enfim. Mas também é interessante porque, enquanto a gente vai pensar o tipo de amizade, o tipo de pessoas que a gente deve ser, né? Então, assim, os princípios que a gente está passando para as pessoas, os hábitos que a gente está influenciando as outras pessoas até, as pessoas que se misturam com a gente, e nós mesmos, né, a nossa amizade, ela pode decidir o destino da pessoa. E, assim, a gente sempre se acostuma a ver isso pensando em nós mesmos, né? Porque a forma, os amigos que eu tiver, eu vou ser assim como eles. Mas, assim, que tipo de amigo que eu tô sendo, né? Para os meus amigos, e que tipo de influência que eu tô sendo para a humanidade, para as pessoas para minha família, para as pessoas, para os meus vizinhos, para as pessoas com as quais eu me relaciono. Eu achei interessante também o poder da nossa própria influência. E a importância que a gente tem, que é a importância de a gente ser essas pessoas que possam levar a luz para os outros, através das amizades e através do trabalho para Jesus, né? Vocês estão me ouvindo? Vamos. Mas eu queria fazer um comentário rapidinho de uma coisa que eu percebi nesse capítulo, que a gente tem que ter muita sabedoria nessa questão do nosso convívio social, das pessoas com as quais a gente convive. Porque ela mostra aqui alguns extremos, pelo menos foi o que eu acabei percebendo. Ela mostra que a gente não deve ser aquelas pessoas que, como, não lembro agora quem, comentou, que ficam isoladas, que não têm contato com ninguém para não ser influenciado, enfim. Mas também nós não devemos ser aquelas pessoas que a gente vai estar lá na galera, não, porque eu tô evangelizando. Então, eu tinha uma amiga que ela gostava de fazer certa coisa e aí ela começou a falar que ela ia usar aquilo para fazer evangelismo. Porém, era uma coisa assim que a gente sabe muito bem que não é do agrado de Deus. Mas ela ia fazer evangelismo, então ela investiu naquilo, enfim. E assim, nunca fez evangelismo ali, mas foi uma desculpa. Então, assim, às vezes a gente pode confundir um pouco as coisas. Não, vou fazer evangelismo, mas na verdade é uma desculpa para satisfazer os nossos desejos. Então, nós devemos ser luz para as pessoas com as quais a gente convive, mas a gente também tem que ter muita sabedoria para não permitir, para não nos expor de forma que certos tipos de pessoas irão nos influenciar. Porque às vezes a gente fica, não, mas eu
Não tem problema andar com esse tipo de pessoa, porque aí que tá o problema, andar com esse tipo de pessoa. Porque não vai me influenciar, mas é muito engraçado. Quando eu era menor, eu tinha uma amiga que minha mãe não gostava muito dela e falava pra mim que não era bom eu ficar assim, grudada nela o tempo inteiro. Eu falei, não, mãe, eu sei o que eu não devo me influenciar dela, enfim. E aí, deu 2 semanas e eu tava falando com o sotaque dela. Então, usando as gírias que ela usava, enfim. E sem mesmo perceber, minha mãe que foi me falar, olha, eu acho que você tá muito parecido com essa menina. Então, às vezes a gente, às vezes não, né? Sempre nós temos que estar alertas para que a gente possa escolher bem nossas amizades, mas também pregar o evangelho e ser luz para outras pessoas. Verdade, Isa. Isso, falando assim sobre o que você falou, eu fico pensando, eu, por exemplo, sou filha única, né? Mas eu fico pensando que na responsabilidade que eu teria, né? Eu tenho com outras pessoas. Mas assim, parece que eu imagino que tendo irmãos mais novos, parece que a responsabilidade aumenta, porque eles estão sempre observando. Aí eu fico pensando, imagina se eu tivesse, eu fico pensando, talvez eu prestaria mais atenção no que eu faço. Porque como eles nos observam e como eles nos replicam, né, as crianças. E aí, tipo, essa questão de amizade é uma coisa muito forte. Pode parecer bobo, mas quando você é menor, é bem assim, tipo, você começa a falar a mesma forma. Eu lembro com minhas primas, assim, começava às vezes a falar o mesmo sotaque quando eu era pequena, assim, sabe? Não sei, por achar legal, não sei, mas acho que isso acontece com todo mundo, né? Então, eu até às vezes fico pensando, né? Imagina se eu tivesse irmãos pequenos. Eu acho que talvez eu pensaria muito mais quando eu vou fazer alguma coisa, porque eles estão sempre observando e eles começam a fazer as mesmas coisas. Isso eu via com famílias de amigos aqui, né? Sei lá. E aí eu ficava impressionada como os pequenos imitam os grandes. Então, assim, a gente tá o tempo todo sendo exemplo, né? Tem uma outra parte aqui que eu queria ler com vocês, e a gente já pode ir indo pro final, que diz assim, é um parágrafo aqui da primeira, do terceiro parágrafo do segundo capítulo. Diz assim, especialmente os que provaram o amor de Cristo devem desenvolver suas habilidades sociais, porque dessa maneira podem guiar pessoas para o Salvador. Cristo não deve ficar escondido no coração deles, encerrado como um tesouro cobiçado, sagrado e agradável, é desfrutado apenas por eles próprios. Nem deve o amor de Cristo ser manifestado unicamente àqueles que são do seu agrado. Acho que esse parágrafo, ele resume bem os nossos 2 capítulos que a gente capitulou hoje. E eu acho que a gente precisa ficar assim, levar a lição, né, de hoje, essa questão do método de Jesus e de como ele tinha isso como uma coisa importante de se relacionar com as pessoas, de realmente fazer amizade, para que a gente possa ganhar o coração das pessoas, né, através disso e poder introduzir o evangelho. Então, a gente vai estar estudando mais sobre isso nos próximos capítulos, sobre relações sociais, enfim, sobre várias coisas aqui nos capítulos, mas que a gente possa sempre lembrar do método de Cristo. E ali a parte que ele estava falando, uma coisa interessante, que a gente muitas vezes gosta de criar, inventar moda, assim, né? Inventar várias coisas como eu posso levar as pessoas para Jesus. E hoje tem ministério de tudo, né? Uma vez a gente estava vendo ali, acho que é um ministério de várias coisas que você pode usar o seu talento para fazer o ministério. Então, às vezes, como a Isa falou, realmente, assim, é só como uma desculpa para eu usar as coisas que eu gosto, eu acabar aproveitando, né? Desculpa então eu vou usar isso para levar as outras pessoas a Jesus. Mas na verdade, a gente precisa atrair as pessoas a Cristo com os métodos de Cristo, né? A gente precisa atrair as pessoas a Cristo para o que realmente a motivação que elas devem ter. Então, assim, eu acho que se a gente tiver o caráter de Jesus e buscar fazer a vontade dele, elas vão ser atraídas realmente para ele. E é isso que elas vão ter como mais precioso, né?
Mas alguém tem alguma outra coisa a acrescentar? Eu consigo me lembrar daquele ocorrido com Paulo, quando ele foi, acho que é Atos 17, quando ele foi para Atenas, né? E lá ele começa a pregar sobre Cristo usando os métodos dos atenienses, as filosofias, né? Que eles já usavam naquela época. E ele percebeu que o método que ele usou lá em Atenas foi de pouquíssimo proveito, né? Poucas almas foram entregues realmente a Cristo pelo método que ele usou, que foi usar o que eles usavam, né? A filosofia ateniense. Mas quando ele se deu conta disso e foi pregar em outra cidade, não lembro onde era, acho que era Corinto, não me lembro. Mas ele viu que se ele dissesse e pregasse a mensagem, dizendo Cristo e ele só, o que Cristo faz, Cristo é a salvação, dessa forma, muitas almas eram entregues a Cristo. Da mesma forma, nós hoje, né? Quanta aplicação há para nós? Se eu preciso ler um livro de romance para conversar com a minha amiga que é viciada em livros de romance, para poder abrir uma brecha para talvez usar aquele livro para falar de Cristo, isso está completamente errado. O que vai introduzir as pessoas e os jovens, principalmente na igreja, é a paixão por Cristo e um quebrantamento de espírito que vem somente da pura entrega a Cristo, através da verdade, né? E a verdade só, nenhuma floreação da verdade. Esse é o meu comentário. Verdade, Lê. Muito lindo. Exatamente isso. Mais alguém, pessoal? Tem uma frase aqui que é de John Stott, né, quando a gente vem falando sempre de nós nos introduzirmos no meio social, né, de buscar pessoas para o rebanho de Cristo. Tem uma frase que diz assim: se nós cristãos não pudermos ser distinguidos, ser diferentes dos não cristãos, somos inúteis. Então, se a gente entra nessa sociedade e não se destaca por ser cristão, então, infelizmente, nosso trabalho nesse meio está sendo inútil. Nós estamos sendo inúteis. Então, que nós possamos realmente ser essa diferença. Cristo entrava no meio, mas ele era diferente por suas atitudes. Então, esse aí é o meu comentário. Bem, verdade. Mais alguém, pessoal? Senão a gente pode já finalizar. Bom, eu achei esse comentário da Lê muito, bem profundo e bem propício, né? Então, que Deus possa nos ajudar, que a gente possa aprender cada vez mais dele, né? E usar a forma dele, a fórmula dele, né? Para atrair as pessoas para o evangelho, a verdadeiro evangelho, a Cristo, né? Que a gente possa nós mesmos sermos as cartas vivas, né? E que através da nossa vida a gente possa atrair as pessoas para Jesus, através da nossa amizade, através do nosso trabalho para os outros, né? Que esse possa ser o nosso objetivo, conforme a gente aprendeu aqui hoje. Então, vamos orar, pessoal, para a gente finalizar? Vamos orar juntos. Lê, você pode orar para a gente fazer a sua final, por favor? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, a Ti pelo Teu amor para conosco. Agradecemos pela oportunidade de, segunda após segunda, o Senhor nos dá o privilégio de estudarmos tão preciosa mensagem a nós, Pai, principalmente a nossos jovens, que nós sabemos que temos uma responsabilidade muito grande de terminar a obra aqui nessa terra. Senhor, queremos te pedir a tua ajuda para que o Senhor nos guie como jovens, venhamos a ser boas influências
principalmente aos de nossa casa, mas também aqueles de fora que não te conhecem tão bem, que venhamos a ser cartas vivas e lidas por todos os homens, e que através da nossa influência, através do nosso olhar, da nossa forma de falar, almas possam ser ganhas para ti, Pai, como troféus no último dia, de que esses troféus possam provar que o Senhor fez a obra que deveria ter sido feita, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos testemunhas tuas. Pedimos-te isso, ó Deus, fica com cada um aqui, dá-nos um bom descanso e nos ajude a sempre sermos ajudadores do nosso próximo. Nunca venhamos a olhar para as dores do nosso próximo com levianidade ou talvez achar que nós estamos em melhor posição do que ele, mas que venhamos a ter compaixão que vem de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Vamos tirar uma foto, então? Antes de nós finalizarmos, só queria encontrar alguém para tirar. Bela, Oi, Davi. só deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que dá para fazer as apresentações depois? Acho que tem bastante gente nova aqui. Acho que sim, você pode fazer. A gente pode fazer. Vamos só tirar fotinho rapidinho. E quem tiver tempo pode ficar para fazer as apresentações. Deixa eu ver aqui. Quem está com PC, gente, que poderia tirar foto para nós? Daniel Zeurin, quem sabe? Não sei quem mais. Eu posso tirar. Isa, é verdade. Perfeito. Vamos esperar mais alguém vai abrir. Avisa a Isa pra gente. Aham. Bom, acho que ninguém mais vai. Isso, abram as câmeras. Apareçam todos. Aí. Beleza, vamos lá então. 3, 2, 1. Deixa eu só fazer uma reserva aqui.